Fala galera, estamos começando mais um Tabcast, convidados do monte. E cara, que alegria hoje, a gente está na semana decisiva, uma semana assim que vai ser histórica para nós como Tabor, como comunidade, como carisma, porque a gente vai dar para a igreja, vai entregar para a igreja um sacerdote. Hoje nós temos aqui a grata presença do Lucas, Diácono Lucas. E aí, Dom, tudo jóia? Tudo certo, graças a Deus. Estamos aí na ansiedade, na expectativa. O coração começa a bater um pouco mais forte. agora o bicho pega, né? Tenho aqui também a Renata, minha prima, também missionária do Tabor, coordenadora do Tabor. E aí, Rê, tudo jóia? Oi, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente comemorando a ordenação do Lucas, que está prestes a acontecer. Então, obrigada pelo convite. Eu não chamei a Renata uns dias antes, porque para fazer o podcast, senão ela não ia dormir à noite, né? Ia ser na hora. Não, tinha que ser na hora. Tipo, uma hora atrás, vamos, hoje vamos, então vamos. Dom, eu queria começar conversando com você. Quando é que é a primeira vez que você sente Deus? Você ouve falar de Deus? É muito pequeno ainda? Muito criança? Quando que você lembra assim, falar assim, alguma coisa de Deus eu ouvia ali, naquele dia? Foi numa crisma? Foi na catequese? Foi dentro de casa? Eu diria que sim, ter uma experiência de Deus que eu me lembro assim mais antiga foi no Sagrada Família, rezando Mãezinha do Céu. Daí eu digo que foi digamos assim, aquela canção parece que pegou para mim e eu sempre cantava ela, principalmente quando estava assim à noite, medo de dormir, né? Sim. Aí eu me pegava na Mãezinha do Céu, que eu sabia que ela ia me proteger. Então, aquilo eu acho que foi a experiência que eu tive primeira Dentro de da Deus. escola. Dentro da escola. E a importância também, né, Lucas, de hoje as escolas católicas não encobrirem, não deixarem Isso, não. embaixo a sua religiosidade, aquilo que foram criadas para serem, né? Isso. Hoje, às vezes, a gente tem um pouco de crise também dentro das escolas católicas, que algumas, às vezes, querem esconder um pouco o que são, para que Isso. foram criadas, né? E é até interessante nesse ponto, que sempre que o Papa Francisco fala em ecumenismo, né, que é a gente tratar com respeito às outras religiões, não quer dizer que a gente tem que diminuir a nossa. É isso que é importante. Nem pessoas esconder, confundem, né? Nem esconder. Nós temos que mostrar como é a nossa, o que nós defendemos, né, quais são os nossos valores, e olhar para as outras também tendo certo respeito. Entendeu? E apresentar as outras também, então, para as crianças. As outras religiões professam isso, mas nós, católicos, professamos isso aqui, porque nós cremos que Jesus é Deus. E importante isso também, né? Importante para as escolas verem aí, as escolas de Cascavel e de todos os lugares, foi rezando, cantando, Mãezinha do Céu, dentro da escola, que você tem a tua primeira experiência com Deus. Então, para que as escolas não escondam, não escondam a fé. Porque... tanto no Colégio Marista, né, o São Marcelino Champagnat, ele queria evangelizar, e ele achou assim, como vamos evangelizar da melhor forma? Fundando uma escola. Isso. Então, que as escolas aproveitem a nossa fé católica para evangelizar as crianças. Importante o nosso olhar para as crianças, né, Lucas? Hoje a gente tem quantas crianças na família, né? Isso, a Elô, o Francisco, todos o Joaquim, a Manu. Então, começa no Mãezinha do Céu, né? Então, começa no básico, daí com isso já tem uma experiência. E aquilo que Jesus disse, né? Deixar e vir as minhas criancinhas, né? Porque Isso. E é ali que ela vai criar uma identidade com Deus, né? Você lembrou agora a primeira coisa, olha, foi lá a Mãezinha do Céu, no Sagrada Família, né? Colégio Sagrada Família, que hoje Francisco estuda, o Bento estuda lá também. Se Deus quiser também, as nossas crianças vão estar inseridas nesse ambiente de uma escola católica que professa uma fé. Muito bacana. E aí, Lucas, depois, quando é que vem Deus? Como é que foi a catequese? Ia emburrado também pra catequese? Eu não digo assim, empurrado, até eu gostava da catequese, só que eu não entendia muito, assim, por que de fazer catequese, né, tamo lá, vamos lá. Aí eu sempre junto com a Camila, né, também, então a gente ia, tipo, pra ir conversar com os outros ali, escutar a catequista, rezar e tal, mas assim, eu não entendia muito o propósito do que, né. Mas estava lá. Então. E a nossa família, ela sempre foi católica, mas aquela católica, aquele migué, né, Lucas? Isso não deveria existir, né? Não deveria nem existir o católico não praticante, né?
é que vem de uma tradição de nascer e já dizer que é católico, né? Isso. Até eu ouço muito, eu via muito teu pai falando, muito tempo já, policial, aposentado hoje, mas que ele dizia, todo mundo que caía na cadeia pedia religião, o cara falava católico. E todo mundo quer religião católica, né? Então, é uma coisa que se tornou assim, eu sou católico, e nossa família também por muito tempo foi assim, né? Muitos dos nossos pais eram católicos, mas aquele católico que de vez em quando na missa, né? Lá na Sexta-feira Santa ou na Mas houve, de um tempo ali, uns 10 anos, 15 anos pra cá, né? Eles começaram a mergulhar em águas mais profundas. E hoje a gente pode dizer que a gente tem uma família, quase todos, muito católicos, né? Sim. Piedosos, que vão à missa todos os domingos. E isso também é importante para o amadurecimento de todos e também de entender a vocação do Lucas também, né? Com certeza. Porque qual dia que você falou, será que eu tenho que ser padre? Isso nasceu faz muito tempo, Lucas. Eu diria que a primeira vez que eu cheguei a me questionar mesmo se eu deveria ser padre, realmente foi no terceiro tabor que eu fiz, né? Eu chegava a ter uma admiração pelo padre, né, de olhar lá na frente e tal, quando eu ia com a mãe nas missas. Até sempre olhei assim com um olhar diferente, mas nunca cheguei a pensar, não, eu naquele lugar, né? Então a primeira vez que eu fui pensar nisso foi realmente no tabor, que daí você sente aquela presença de Deus, mas você não sabe o que é. Aí você sente um pouco, digamos assim, diferente dos outros, que você pensa, não sei se casamento, se o que é, mas o que Deus está falando? Que daí foi a primeira vez que eu cheguei a pensar, mas será que Deus me chama para ser padre? Daí é a experiência de Deus, né? Aqueles desígnios que a gente não sabe. Sim. Daí tinha o bendito do meu lado lá, que começou a contar a história dele no jardim, que ele era catequista, que ele ajudava a chácara de drogados, que fazia mais não sei o quê, e ele queria ser padre. Daí eu olhei e falei, não, mas então esse serve para ser padre, cara. O cara é bom mesmo. Eu não. Eu já tô bem diferente, né? Só católico, igual a gente falou, né? De missa só no final de semana, isso, só ir rezar à noite. Então eu pensei, falei, então não é pra mim, né? É só pra quem tá engajado. Sim. Aí que daí... Você fez o tabor quando? Você lembra, Dom? Foi Que o terceiro tabor. O terceiro tabor você fez lá em o terceiro 2005, É. provavelmente. Foi. Não, foi 2000. Porque o primeiro foi em 2003. Então foi Foi em 2005. 2005, então, nossa, já faz 16 anos já. Acho que foi final de 2004, acho, então. Foi por ali, então. Porque Porque eu lembro que eu tava no primeiro ano do segundo Então grau. já ali na primeira experiência do tabor, você já sentia Isso, eu senti algo diferente. Daí me surgiu esse questionamento. Mas será que talvez Deus me chama para ser padre? Aí quando o rapaz do lado me falou isso, eu pensei, não, acho que não. Mas nesse momento você não compartilhou com ninguém, assim. Eu não compartilhei com ninguém. Porque daí eu você já... ficou com isso pra você. Eu fiquei pra mim, falei, eu acho que só foi uma ideia que veio, né? Não tem nada a ver, isso aí às vezes a gente... Já era Deus falando pra você e você... E ele já é quieto, né? O Lucas já é quieto, sempre foi muito quieto, né? Hoje eu acho que hoje até o seminário tudo te deixou um pouco mais falante, né? Mas você era muito quieto, né? Na faculdade o apelido era Mudão, né? Sim, tem uma Encontrei ideia, um dia um amigo, ele falou assim, eu estudei com o Lucas, foi meu calouro. É o Mudão. Eu falei, Mudão, eu nunca ouvi falar isso. Ô, Lucas, e falando nisso, na tua timidez, assim, tipo, você sentiu um pouco de dificuldade nesse sentido de hoje você preparar uma homilia, assim, né? A missa ainda vai ter a primeira oportunidade, né? Mas já tem a celebração da palavra. As celebrações, né? Isso. E como que foi isso, lidar, tipo, com essa timidez, assim, sua? Eu acho que o mais difícil no início foi tomar coragem para assumir, digamos assim, a leitura. Uma coisa simples que você vê que no tabor, daí eu acabei me sujeitando a ter que fazer, né? Ir no multimídia. A primeira vez que eu fui no multimídia ali na São Cristóvão, que você fica ali na frente do computador, mas tá olhando todo mundo ali. Meu Deus, me deu um suador na escada. Mas isso também, Lucas, te dificultou um pouco por ser tímido, até de dar o passo na hora, né? No começo ali falar. Porque você às vezes não se abria tanto com as pessoas, também não queria falar, de perguntar, de falar. Isso até lá atrás, lá em 2004 ou 2005, que foi a primeira experiência, também dificultou um pouco, né? Você falar, e agora? De mostrar pra alguém a vontade. Eu falo com alguém agora, não falando, mas eu vou ficar quieto. Vou esperar acontecer. E é o que acontece realmente, porque, digamos assim, você não vê ninguém falando que vai ser padre, daí você não vê, tipo assim, uma coisa diferente. Aí você fala, com quem que eu vou falar isso? Aí fica meio recuado.
Aí foi só quando eu tava já na faculdade que daí eu também... Nesse tempo de 2004, 2005 ali, você participou do Tabor um tempo, depois você parou um pouco também, né? Isso, então eu ia nas reuniões depois de ter feito Tabor, daí acabei parando um pouco de ir, né, não tinha, digamos assim, continuei na missa e tal, orações, só que acabei deixando um pouco de lado daí o Tabor, assim, as reuniões, né. Aí meus amigos mais do colégio já não eram tanto de igreja, daí também não tinha mais aquele tanto. Isso vai pendendo, né? Pende um Aí pouco. vem faculdade. Daí terminando o colégio, a lógica, digamos, todo mundo é fazer faculdade, né? Aí eu era melhor em matemática e física, vai fazer o quê? Falei, Nota 10 civil. em tudo, sempre, né? Nunca vi, cara, rapaz. Eu lembro na infância o Lucas chorando quando tirava um 9. Eu falava, meu Deus, a minha maior alegria é tirar um 9 e ele chora, né? Não, e detalhe, a Camila falava assim, e o Lucas dorme na aula. Ele dorme na aula e ele ainda tira 9,5, 10 em tudo, né? O Everton, acho Então, legal, não sei se tá bem claro pro pessoal o nosso grau de parentesco aqui, né? Às vezes tem gente, porque eu me orgulho muito em dizer que o Lucas é nosso primo e tal, então os lugares que a gente vai, às vezes, como assim é seu primo? Então, tipo, todos estamos entre primos aqui. Nós somos todos primos, além de, tipo assim, a gente ter essa amizade, né? Somos amigos, somos primos. Essa caminhada. Somos da mesma caminhada, no mesmo movimento, saímos do mesmo movimento juntos. E agora a gente vai ser também filho espiritual, né? Exatamente. Porque ser padre é ser pai, né? Ser pai. Então você se transforma também num pai pra nós, né? Isso. A Renata falou que não vê a hora de se confessar com você. Semana que vem ela tá lá na fila se confessando. A Renata, a Camila, todo mundo vai estar lá. Todo mundo vai estar lá se confessando com você. Você também, né? Então, Lucas, aí entra na faculdade, e hoje a gente tem uma crise muito grande de jovens que entram na faculdade. A gente vê isso porque a gente trabalha com jovem. Então o jovem ele está muito na pegada espiritual, ele está muito querendo salvar o mundo. Mas aí quando entra na faculdade existe uma crise, porque nós temos hoje muitos professores ateus, existe um marxismo também implantado, enraizado dentro das faculdades. Como foi para você isso? Um jovem que lá dentro das suas entranhas já tinha esse chamado, você sentia isso, mas você estava guardando ele, você deixou ele guardadinho assim. Você falou, não vou mexer nisso, deixa ele quieto, né? E aí entra na faculdade. Isso te afasta um pouco de Deus? Eu diria que Ou da ideia de ser padre? Eu não diria até a faculdade, eu diria, para mim, foi mais no colégio mesmo. Principalmente com alguns professores de história, do Alfa, que tinham muito essa crítica contra a igreja e tal. Aí eu ficava com aquele pé atrás, né? Mas será que foi bem assim? Porque a gente fica na dúvida, mas também a gente não sabe muito bem os meios para estudar, onde encontrar as respostas. Então daí eu ficava naquela, né? Mas será que a igreja é tão ruim assim? Porque daí a gente vai na igreja, você não vê ninguém matando ninguém. Você Só aí de repente, né? daí de Recebendo repente, graça. A Inquisição! Isso, a Inquisição matava não sei quantos na fogueira, não sei o que. Daí você fica pensando, mas como é que acontecia essas coisas, né? Aí a gente fica na dúvida. Aí então o meu choque mais foi na própria colégio mesmo. Porque na faculdade você tem alguns professores ateus, mas ali na faculdade você não sente assim aquela pressão de você tem que concordar com isso. Talvez por causa que eu fiz engenharia também. Né? Sim. Então engenharia você vai partir mais para a parte prática, matemática muito e física. do curso também. Eu né? acredito que talvez curso de humanas talvez tenha mais esse impacto, talvez psicologia, pedagogia, né? Sim. Que daí você tem que ensinar outras pessoas. Aí talvez sim, tem uma ideologia mais forte. Mas da engenharia civil foi mais tranquilo. E aí, Lucas, quando é que volta a você mexer nisso? Você fala assim, não, agora eu vou ter que mexer nisso aqui. Aí você se forma, você na verdade aconteceu antes de me formar ainda. Antes de você se formar. Quando eu estava trabalhando num Tabor, que daí, né, você está em contato com Deus, você sente de novo que Deus está querendo te dizer alguma coisa. E ele continua ali te falando, e você, mas não sei o que é, né? O que será que é? Aí chega lá, tô lá na sala de reunião, todo mundo saiu, não lembro pra quê, e fiquei lá, eu na mesinha lá de trás, né, com as plaquinhas e tal. De repente me chega a irmã Lourdes lá, entra, olha pra mim e fala, você que é o padre? Eu falei, não. Você tem certeza? Eu falei, mas claro que eu tenho certeza. Como assim? Ela falou, não, porque me falaram que ia ter um padre novo aqui, daí eu olhei pra você e achei que era você. Daí eu falei, não, irmão, não sou eu não. Daí, Deus, mais uma vez. Mais uma vez, daí mais direto aí, né? Aí ela começou a falar, não, porque o que você faz? Daí eu falei, não, eu tô fazendo faculdade de engenharia e tal. Não, porque você, não sei, tem algum jeito e tal. Aí começamos a conversar e conversa vai. Aí até que daí
paramos, né? Ela falou, não, porque às vezes a gente encontra, às vezes até um arquiteto tal, que tava pensando em ser padre. E ficou nisso, né? Aí o que acontece? A gente fica naquela dúvida. E eu comecei a pensar, não, mas eu tô no 3º ano da faculdade, né? Já tô mais velho, então eu acho que já passou a vez, né? Antes era muito novo e agora eu tava muito velho. E a gente vai encontrando desculpas, na verdade, para não ir atrás, né? A gente vai empurrando. A gente vai empurrando um pouco, porque a gente tem um pouco de medo, né? Será que, e se for isso mesmo, né? Sim. Será que daí eu vou ter que desistir da faculdade? O que vai acontecer? Então, daí, enfim, eu falei, não, vou esconder de novo, vou deixar quieto. E você vê como Deus, ele usa os mimos diários, né? As coisinhas pequenas do dia, né, Lucas? Usa as pessoas pra te falar, né? Pra falar. Às vezes a gente espera uma grande resposta, mas ali, ó, uma resposta da irmã que chegou ali e falou assim, não, você tem certeza? Você é padre, você é padre. Você não sabe ainda, mas lá dentro você já tem a veste, você já é padre, é sacerdote. E até esse momento você ainda não tinha compartilhado com ninguém. Não, e tanto que isso eu não contei pra ninguém. Agora é exclusivo, você guardou com o podcast. Não, Esse ano você lembra mais ou menos quando foi? Daí, quando foi isso? Aconteceu isso? Essa segunda... Eu tava no 3º ano da faculdade, então foi em 2009. 2009. Mais uma inquietação, Mas né? aquela inquietação, daí o que acontece? A gente vai deixando de lado, aí até a gente acaba um pouco esfriando na fé de novo, porque daí o que acontece? Daí acabei também deixando um pouco de participar das reuniões de Tabor, daí você começa a pensar mais no trabalho e tal, terminando a faculdade. Só que daí o que aconteceu? Eu terminei a faculdade, me formei, eu já estava trabalhando na construtora como estagiário, fui efetivado como engenheiro. Aí no Taborão, preparação lá para Jornada Mundial da Juventude, que daí vem aquela inquietação de novo, aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Tem que descobrir o que é isso, né? Aí foi até interessante, lá o rapaz da Conexia falando, falou Peter? assim, não lembro se foi o Peter, eu lembro que era um rapaz da Conexia. Daí ele falou assim, eu queria encontrar a mulher certa para casar. Aí eu falei para Deus, Deus, eu vou ficar sem namorar para encontrar a mulher certa. Daí eu fiquei pensando, mas o que esse cara tá? Falei, como é que lógica é essa, né? Não quer pensar antes? Foi, se ele quer achar a mulher certa, ele vai ter que namorar, né? Pra conhecer. Para conhecer. Daí foi contando a história, que daí Deus mostrou através de alguns sinais, seria aquela e tal, e foi até casar. Aí eu pensei, falei, talvez para mim possa ser alguma coisa nesse sentido. Falei, já que eu não sei se Deus está me chamando para ser padre ou para casar, eu vou fazer o parecido, eu vou me pegar no terço e vou parar de ir atrás de mulheres, né? Esperar ver o que Deus me mostra. Sim. E vou ficar tranquilo, deixa que Deus agora me responda. Aquilo me deu uma alegria, uma satisfação tão grande assim que eu falei, nossa, fiquei tranquilo. Então me peguei no terço, principalmente quando eu ia viajar, né, para as obras. Então eu rezava 2 terços na ida, 2 na volta, uns 2 pela semana. E assim foi, 1 ano e meio assim. Com propósito. Com esse propósito que deixa que Deus revela. Isso também sem falar nada para ninguém. Tô sozinho, decidi por conta. Aí que daí num Tabor também, trabalhando, na adoração, daí me veio de novo lá, esqueci o nome daquela senhora lá que sempre... Antonieta? Tia Antonieta, isso. Então a tia Antonieta, daí com o Santíssimo, chegou e falou, tem que ser homem, você tem que tomar uma decisão. Aí aquilo me pensou, falou, mas será que... Então acho que é pra casar daí. Tem que ser homem. Aí que eu contei pra Camila, falei, Camila, eu acho que eu tava pensando quase que Deus tava me chamando pra ser padre, mas eu acho que bem no fim ela falou, tem que ser homem, talvez seja pra casar então, né? Só que o que acontece? É o medo da gente... Na verdade, tem que tomar uma decisão, né? Sim. então... Sim. Ser homem, ela que se define. Tava empurrando, Isso, né? que eu tava empurrando, você tá empurrando. Então você tá sendo Ser covarde. homem é tomar uma atitude, né? É isso. Nesse sentido. Aí o que acontece? Daí depois você acabou, a Camila contou pro Everton, daí o Everton até falou pra mim, né? Falar com o Dom Mauro e tal. Mas daí eu fiquei pensando de novo, né? Falei, o que eu vou falar pro Dom Mauro? Eu sei lá, pensei um dia em ser padre e agora, né? Ô, Dom Mauro, eu tô aqui empurrando com a barriga faz 6 anos. E eu não sei nem o que eu quero da vida. E a conversa foi como, assim? Mas antes da conversa, vamos voltar um pouquinho, que você falou, citou e acabamos passando por cima. 2013, a Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude foi um marco, né, Lucas? Sim. Tipo, na vida de todo jovem que esteve lá. E eu acho que na tua também, pesou um pouco nessa decisão, porque, cara, a gente vendo o Papa falando com a gente, da forma que ele falou,
baguncem as dioceses de vocês, né? Sejam revolucionários. E tudo que o Papa nos disse naqueles dias de Jornada Mundial da Juventude, o que a gente viveu, eu tenho a plena certeza que também influenciou muito na tua vida, né? Sim, com certeza. E são momentos assim que ficam gravados, né? Pra sempre. Então, todos aqueles jovens, todo mundo ali junto, tal, naquela harmonia, são 2 momentos assim que fica bem gravado. Um momento que todo mundo se ajoelhou pro Santíssimo, você só escutava silêncio absoluto, só escutava aquele helicóptero ali no mais longe. E o mar respondendo. E o mar. O mar falando pra O Deus, mar né? parece que falando. E quantos milhões de Isso, jovens, Quase né? 4 milhões Quase 4 de jovens. milhões. Aquilo ninguém dava um pio. Incrível. Aí você fica naquela sintonia. E interessante também que daí naquela noite que nós posamos lá na praia, então daí eu fui um dos últimos a dormir, assim, né? Então lá por umas 2:30 da manhã, passou um senhor, assim, falando com nós, assim, que ele era judeu. Ele falou, olha, eu tenho que dizer que eu respeito a fé de vocês, porque vendo todos esses jovens aqui, na harmonia que vocês estão, olha, é de Deus mesmo. Não tem como dizer outra coisa, senão é de Deus. Eu lembro que ele até comentou, ele falou assim, já tem tanta bagunça aqui em Copacabana, de tanta Eu já gente, vi tanta gente, Carnaval, Réveillon, mas o que tô vendo aqui agora é sensacional. O que eu lembro bem, assim, quantos jovens falando línguas diferentes de todos os lugares do mundo. E o incrível, a gente, sem saber falar inglês, o Lucas falava um pouco mais, né? Porque o Lucas sempre foi mais de assistir filme e tal, e de conseguir falar. E a gente conseguia se comunicar com eles, Sim, sem saber falar uma palavra Sim. da língua deles. E a gente, tipo, por olhar, né? A gente conseguia se comunicar e isso foi muito... Não, e a jornada, assim, pra quem tem alguma dúvida, e tem dentro dele, igual você tinha, de ser um sacerdote, cara, aquilo ali, você fala assim, não, eu não vou mais poder esconder muito tempo isso, porque, né, você vê tanto jovem, você vê tanto padre, tanto bispo do mundo inteiro, a gente tinha as catequeses, participamos pouco, porque foi um perrengue pra gente ir pra cada... Era muito longe pra chegar no evento central, mas... A gente via tão, tipo assim, eu quero isso pra minha vida, sabe? Quem não era o sacerdócio que te fala, eu quero ser missionário, eu quero, né? Então, a Jornada Mundial da Juventude acho que marcou na vida de cada jovem que foi pra lá, né? Com certeza. E isso vai ajudando a gente a tomar uma decisão, né? Sim, e tudo coragem. isso vai ajudando, né? Vai agregando. É igual você falou assim, quantas vezes, e pra gente é um orgulho tão grande, quantas vezes o Lucas aqui citando o Tabor. A primeira experiência, Tabor. Da segunda tava lá sentado sozinho, Tabor. A terceira tava lá, o Tabor, né? Lá em Tietunieta. E assim, a importância dos movimentos para a igreja, né, Lucas? E mais o movimento jovem ainda, porque ele insere o jovem, ele mostra uma realidade diferente do mundo, né? Sim. Ele coloca o jovem em cima do monte e fala assim, ei, agora você tem uma proximidade com Deus para você acalmar o teu coração e ainda mais nesse momento da vida, né, Everton? Tipo, o jovem é isso, ele tá numa faculdade, ou ele tá terminando a escola, aí ele vai tendo amizades diferentes, então é bem num momento ali que você tá, o que eu quero ser, né? Que rumo eu vou tomar? Qual é o meu dom, né? O que Deus espera de mim? Que eu seja um pai de família, que eu me dedique ao seminário, que eu vire um padre e tal, né? E o medo agora, tipo, não medo, mas a angústia nossa agora, desse 1 ano e meio parado, é isso. Né, os movimentos que praticamente pararam, né? E onde que o jovem tá? E quantos jovens talvez que estão deixando esfriar um chamado que tem ao sacerdócio, um chamado religioso, para ser irmã, para ser freira? Quantos que talvez estão esfriando um pouco esse chamado, ou adiando talvez, né? Tomara que voltem, né? Então é um medo muito grande, uma angústia que a gente está vivendo. Mas se Deus quiser, tudo vai passar aí. E aí nós entramos na parte do Dom Mauro. Quando você... me pede o telefone, o e-mail, eu lembro que você pediu o e-mail, eu falei, Dom, vai lá e conversa com ele. É super gente boa, Dom Mauro e tudo mais, e vai lá falar com ele. Você já tinha tido contato com ele, eu acho, no Tabor, né? Eu tinha, no Tabor, não. Não? Eu tinha visto as palestras dele e tal. A única vez que eu tive contato com o Dom Mauro foi também, eu acho que quando eu estava no 4º ano da faculdade, daí eu estava com a mãe ali no dízimo, estava sentado do lado, aí ele passou, né, para ir celebrar a missa. E foi passando. Aí ele falou pra mim, você já pensou em ser padre? Aí eu dei aquela travada, daí a mãe já entrou no lá. Falou, não, Dom Mário, ele tá de engenharia civil, ele já tá na faculdade. Respondeu por você. Respondeu por mim. Aí eu, ufa. Aí foi o primeiro contato com ele. Ali foi o primeiro contato com ele, que daí ele tinha esse quesito, né? Ele já, mal e mal cumprimentava, ele já jogava as perguntas, né? Se ele via que a pessoa, assim, prestava atenção, olhava
para ele, então ele já jogava esse questionamento. E é realmente o certo, né? E é uma característica muito forte dele, isso, né? Então. E é muito legal isso de um pastor, né? Ele que toda hora tava lançando essa semente. Viu que tá solteiro, vai ser padre? Vem ser padre. Isso, então tem que ter realmente questionamento, né? Se questionar mesmo. Porque hoje em dia, as pessoas de fora questionam tanto, o que você vai ser? O que você vai ser? O que você vai ser? O que você quer ser quando crescer? Ele dentro da igreja tá fazendo o papel dele, né? Tipo, estava, né? Vamos ser padre? E aí, já pensou? E aí? Porque às vezes é esse start que falta, né? Isso. Você ouvir de uma pessoa como o Dom Mauro esse chamado, né? Se questionar, né? Esse questionamento, pra você mesmo. Pra você mesmo, se perguntar, será que eu, às vezes, não sirvo pra ser padre? Será que não é isso que Deus me chama? Sim. E o e-mail? Mandou o e-mail pra ele? Não, eu nem mandei ainda. Você não mandou? Eu esperei um pouco mais, né? Falei, ixi Maria, o que eu vou escrever? O que eu vou falar pra esse homem? Aí eu comecei a rezar, né? Falei, Jesus, dá uma luz aí, né? Se eu devo falar com ele, se eu espero mais. Aí foi mais quase um mês aí. Daí um dia o Marquinhos chegou e falou assim, falou pra mim, ô Lucas, o Dom Mauro perguntou de sei lá, se você um dia vai falar com ele ou não. Aí, que nós comentamos lá de você e tal. Daí falou, vixe, daí eu pensei, né? Falei, vixe, agora acho que vou ter que mandar o e-mail mesmo, né? Daí eu acho que é Deus falando. Então daí peguei, escrevi o e-mail e tal. E você vê como são os detalhes, né? Eu já estava pensando assim naquela dúvida. O que eu escrevo? O que eu vou falar para esse homem? Aí eu tinha o costume já de ler a liturgia diária, né? Então daí bem naquele dia que eu mandei o e-mail, aí veio aquele evangelho que Jesus fala para os discípulos, né? Ide, pregar o evangelho e não se preocupais com o que faleis, que o Espírito Santo falará no lugar de vós. Aí eu falei, Jesus já está sendo bem claro comigo. Já. Tá bom, entendi. Tá bom, já entendi. Né? Não precisa... E a gente tem esse medo também, né, Lucas, por ser um bispo, né? Depois que a gente conhece, ainda mais o Dom Mauro, a gente acaba perdendo um pouco disso, que a gente sabe que ele é, né, simplão de tudo. Mas eu lembro a primeira vez que eu tive que mandar um e-mail pro Dom Mauro, eu falei, meu Deus, eu digitava 10 vezes, apagava e falava, não, essa palavra não tá muito boa, essa aqui não tá. E aí você vai ver depois, ele é muito simples, era muito simples, sempre foi, né? Sim, e aí você fica mais tranquilo, mas no começo eu sei que é difícil, né? No começo a gente não conhece, né, não tem intimidade, daí até se chegar lá. Será que eu coloco Vossa Excelência? Vossa Excelência, eu não sei o que eu escrevo, né? Aí foi, né? Aí marquei conversa com ele. Você vê, daí também não falei nada pra ninguém. Peguei, fui lá conversar com ele no sábado de manhã. Aí foi tranquilo assim, a conversa correu bem. Aí você vê, né? Eu já sabia que ele tinha entrado mais velho e tal, mas parece que a gente demora pra você, tipo assim, ver que também serve pra você aquilo, entendeu? Aí quando ele começou a contar a história de novo pra mim, né? Ele tinha entrado mais velho e tal, já tinha até namorado. Aí você começa, parece que realmente pode ser que... Aí você começou a ver coincidências entre a tua história e a dele. Isso, coincidências entre a minha história e a dele. Daí eu falei, não, eu vou ter que ir no seminário e discernir a vocação mesmo, ver se não é isso. O Dom Mauro era formado também em engenharia, não é? Não, era... Ele tinha uma formação biológica, alguma coisa assim, eu não lembro agora certinho qual que é o nome, mas era nessa área. Aí ele tinha passado num concurso e também já estava trabalhando concursado. Sim. Aí ele também falou que ele tinha muitas dúvidas. Só que daí o que ele fez? Ele pegou e marcou bem nas férias dele para ir conhecer o seminário. Aí ele falou que no primeiro dia já veio o evangelho lá, aquele que busca servir o reino de Deus não pode pôr a mão na arada e olhar para trás. Ele falou, vixe, lascou. Então daí realmente foi um mês de discernimento para ele. Ele viu que era isso. Sim. Pediu baixa no trabalho e foi. E seguiu. E você lembra que mês que era isso, quando você foi falar com ele? Isso foi em novembro de 2014, 2014. Eu acho. E aí? Aí daí ele até me falou para mim, falou, aí contei que estava trabalhando e tudo mais, ele falou, você não precisa entrar no que vem. Então, se você fizer e ver que é isso, você pode também esperar um ano para acertar todo o teu trabalho, família e tal, para daí entrar depois. Não é porque você está discernindo agora que já tem que entrar. Sim. Aí isso me tranquilizou. Daí eu fui almoçar com o seminarista lá que estava na casa dele. Então já vi que também não é um bicho de sete cabeças, né? Pesado, conversando e tal, falando de filme. Aí foi bem tranquilo. Aí eu cheguei em casa, que daí... Aí o bicho pega, né, Lucas? Porque assim,
a gente pode entender também, né, o lado da família, porque assim, você era chefe, né, você já coordenava uma equipe, né, em Cianorte, já isso, tinha né? acabado de assumir um cargo. Isso, então, a construtora que eu trabalhava, na BVS, tinha só o dono, o Vanderlei, que era engenheiro civil, e daí ele me contratou para mim ir nas obras nas cidades fora, para estar passando, conferindo tudo, né? Então, a gente tinha obras em Cianorte, naquela época, já terminando, aí a gente tinha obra em Londrina, em Laranjeiras do Sul, uma em Ponta Grossa. Então eu ficava muito viajando, né, nisso. Sim. E tava ganhando bem, o trabalho, eu gostava do trabalho, né? Isso que é importante também falar, né? Não é que eu não gostava desse dinheiro, eu gostava desse dinheiro. Mas é bom. Deus chama, né? Só que daí a gente troca por algo melhor. Isso. Isso é muito importante também, né? Você não entrar, isso que você falou, muito legal. Eu não entrei porque eu tava frustrado no meu trabalho, porque não. Eu entrei porque não foi um refúgio, né? Algo muito maior que Deus me chamou, né? Uhum. E aí vem pra casa. Aí pega. Aí o que aconteceu? Daí o pai e a mãe que sabia mais ou menos por cima, né? Mas não de mim, né? Aí, foram sabendo? Foi sabendo mais ou menos que eu tava pensando em ser padre. Aí eu cheguei depois do almoço, eram umas 2 horas. A mãe já perguntou, mas você estava onde? Onde você almoçou? Eu fui falar com o Dom Mauro. Aí a mãe já se assustou. Aí a mãe começou a chorar. Na hora. Aí o pai já veio. Não, porque você tem que fazer um concurso. Você está muito estressado no trabalho. Aí você fica se estressando no trabalho. Tem outras ideias. Tem outras ideias. Aí eu falei, não, pai, eu fui lá conversar. Vou ainda conhecer o seminário, não sei como é que é. Discernir, vou ver ainda, né? Discernir. Não, mas faz um concurso público. Que daí você vai trabalhando com concurso, você tá tranquilo, não tem... Você vai discernir o que você quer na sua profissão. Concurso público é bem mais tranquilo, não tem tanta cobrança. Eu falei, não, vamos ver. E até é engraçado, né, como é que é a vida. Daí, eu já, pela conversa do Mar, já estava bem tranquilo, né. Então, em janeiro, eu iria conhecer o seminário no estágio. Aí até surgiu daí, depois, acho que em março, aí eu fui, deixa eu contar o primeiro seminário, né? Então fui em janeiro lá no seminário, conheci, vi como é que era, gostei. E no momento de adoração, que daí, sozinho, né, diferente do Santíssimo, o Padre Nilton, que era o reitor na época, colocou meia hora para cada um. Aí olhando para o Santíssimo, eu pensei, falei, Jesus, eu tenho muitas dificuldades para ser padre. Mas pensando bem, o Senhor escolheu estar aqui através da Eucaristia. Né? Por que o Senhor escolheu desse jeito? Eu também não sei, mas está aqui na minha frente na Eucaristia. Aí eu pensei assim, uma coisa que a gente sempre aprende, né? Até o pai comentava, que as ferramentas ajudam muito na hora do trabalhador, né? Eu pensei, mas talvez na mão de Jesus, mesmo uma ferramenta ruim, serve, né? Ele vai fazer coisa boa. Daí eu pensei, então é isso, Senhor Jesus. Eu vou cada vez mais ir para esse caminho. Se você escolheu, me capacite. Isso, né? se eu escolheu, me capacite. E vamos lá. Aí nisso eu me decidi. Fiquei, nossa, parece que tirou um peso das costas, né? E você vê, São João Maria Vianney, acho que ele não conseguia nem passar de ano, né? Ele era São João Maria, ele era burro. Ele era muito ruim no latim. Isso. Daí, tanto que daí o reitor dele falou, meu Deus, mas você não tem como, você erra demais no latim, você não sabe latim. Aí o São João Marianei falou para ele, falou, mas Sansão derrotou um exército com uma queixada de burro. Imagina Deus com burro inteiro. É isso mesmo. Saiu super. Então Deus usa, né? Deus usa. E São João Marianei foi mandado até para uma cidadezinha pequena, uma igrejinha que estava quase se acabando lá. Né? E Deus usa mesmo. Aí eu confiei que Deus ia usar. Aí também depois, cheguei o pai e a mãe, eles já estavam mais tranquilos assim, falei que eu acho que era esse caminho mesmo. Aí o pai e a mãe aceitaram, já começaram a apoiar mais. Só que daí ainda assim surgiu um concurso, e o pai falou, mas então faz o concurso. Na dúvida. Eu tô aceitando, mas faz. Vamos tentar ainda. Aí bem no fim fiz o concurso da prefeitura. Passou. Passei. Aí que engraçado. Daí na construtora fui avisando o pessoal no meio do ano que eu ia sair ano que vem, que ia entrar pro seminário, todo mundo levou uma surpresa, mas todo mundo foi aceitado, né? Falou, não, você quer? Que bom, vai. Contei pros meus amigos da faculdade, amigos do colégio. Todo mundo achou estranho, né? A princípio, se assusta. Mas daí depois todo mundo falou, se é isso que você quer, tem que ir atrás. Sim.
E até uma coisa que eu não esperava tanto, né? Muitos amigos meus, até que nem católicos são, incentivando. Falou, não, então vai atrás. Aí eu até achei interessante. Aí depois tudo certo, fiz outros estágios ao longo do ano, no seminário. Com os irmãos também foi difícil, né, no começo, né? Ah, sim. Foi parecido com o pai e mãe, né? Foi difícil às vezes no começo de entender, né? De entender que era isso, né? Eu lembro um dia numa festa, eu tava lá numa festa, acho que era, não lembro de quem que era, e eu cheguei pro Thiago e falei, cara, e o Lucas, pelo jeito, não tem jeito, né? Ele é padre, né, cara? Nasceu pra ser padre. Eu tomei um esculacho, Thiago, eu tomei um esculacho teu aquele dia, cara. Meu Deus, eu falei assim, acho que é melhor só rezar agora e ficar quieto, né? Mas é natural, é natural. É natural, Não dá pra gente condenar ninguém, porque assim, os pais, eles às vezes estavam sonhando com aquilo pro filho de ser um engenheiro, de uma conquista profissional, e daí no começo é um baque, né? Hoje a gente entende que, meu Deus, você vai ver a tia Eva falando e o tio Carlos falando do Lucas, meu Deus do céu. Que eles têm, orgulho, com a boca cheia, falando, ó, meu filho vai ser padre. Com os olhos Mas no começo é um baque mesmo, né? No começo é um susto, né? Então até se acostumar com a ideia e ver que também eu não estava tomando essa decisão por querer assim. Fugir, não foi de repente. E uma coisa muito interessante que você falou agora há pouco do Dom Mauro, é que assim, por mais que ele chamava muito, Lucas, muito insistente com todos, né, até o Padre Gilmar mesmo, o Padre Gilmar chegou num dia de falar pra ele assim, ó, só vou pensar nisso de ser padre no dia que você parar de falar. E aí Dom Mauro parou de falar, e aí o Padre Gilmar resolveu entrar um ano e pouco depois. Quando você foi lá, ele não te apressou, né? Não, ele falou, ó, no tempo, no ano que vem, resolve tuas coisas. Então isso é importante, ele chamava, mas ele também tinha o discernimento, ele falava, não, no teu tempo, né? Isso. Não pressionava. Então... Pra mim, ele foi muito bom nesse ponto que ele não pressionou, né? Ele chamou, né? E deixou pra mim decidir. E foi bom esse ano a mais que eu esperei pra entrar, que daí foi acontecendo todas essas coisas, né? Fui com calma, né? No meu tempo, avisando todo mundo, se preparando pra entrar. Então já cheguei praticamente no ano 2016 certo pra entrar. Aí até é engraçado que daí 3 semanas antes de eu entrar no seminário, eu ainda estava trabalhando, daí tinha passado pro estagiário lá todas as coisas. Aí me liga a prefeitura para mim assumir o concurso. E o teu pai? Aí eu bem tranquilo já tinha decidido, falei, não vou assumir, pode passa adiante, passa pro outro. Daí até o pai falou, nossa, e te ligaram para assumir? Sim. Falei, nossa, mas é isso mesmo você quer então? Falei, é isso, pai. Daí ele falou, não, então tá bom. Aí o pai já até entendeu, né, show. E entrei no seminário, daí, graças a Deus, a gente tem as dificuldades dentro do seminário também, a gente não adianta falar que é tudo flores, né? Tem os desafios, e principalmente na pastoral, né? Igual o Renato falou, até ia pegando o jeito de falar com o povo. Sim. A gente passa nervosismo, não tem outro jeito. Você só aprende na prática. Mas é um processo. É um processo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então, aí é até interessante que o primeiro ano pastoral que eu fiz em 2017, com o Padre Gustavo na Santa Luzia, que é onde eu estou hoje, aí o Padre Gustavo deixava eu fazer homilia, então você faz tudo nervoso. Mas é bom que você pega a prática. Sim. Então agora você já está bem preparado para falar e tudo mais. Sim. E Dom, qual a importância, nós estamos hoje na semana aí da ordenação, infelizmente, nós não teremos Dom Mauro te ordenando, né? Qual a importância dele nesse teu caminho vocacional, como um pai que te ajudou nesse tempo? Qual a importância um pouco para todo mundo que está assistindo aí? A gente não vai ter ele lá no domingo, mas com certeza ele está sorrindo muito. Sim. Porque desde que ele chegou em Cascavel e a gente teve uma proximidade muito grande, ele falava assim sempre, quando é que vocês vão dar um padre para mim? Cara, a gente ouvia isso todo o Tabor. Ele falava, vocês ainda não deram um padre para mim. Aquele jeitão dele de apertar a gente, ficar apertando. E ele falava, vocês ainda não deram um padre para mim. Quando é que vocês vão dar um padre para mim, né? E aí quando você entra no seminário, a nossa alegria é muito grande por tudo. A nossa alegria era imensa porque assim, nós estávamos tendo um primo que ia pro seminário, que talvez seria padre, que é uma grande chance. A gente já via isso muito forte em você. A gente tinha um taborista que ia ser padre. E a gente tinha alguém que o Dom Mauro pediu. Tanto pediu, a gente falava assim pra ele, ei Dom Mauro, nós temos um padre lá agora. Então agora você vai cobrar outro agora. Nós estamos te dando um padre, né? E aí, qual a importância dele na tua vida como seminarista, como filho, como diácono? Eu diria que realmente, como a gente diz, né? Foi muito importante, principalmente para mim entrar no seminário, né? As conversas que eu tive com ele, troca de e-mails, tudo isso, nossa, me ajudou muito a discernir e tomar coragem para entrar. Então, nisso eu tenho muito a agradecer ao Dom Mauro, né?
esse pai que ele foi me acolhendo para entrar no seminário, dando todo esse apoio. Eu tive algumas dificuldades com ele durante o seminário e tal, mas acredito que realmente ele foi um pai, sabe? De acolher, de se dispor a conversar. Então, E você teve uma conversa com ele pouco tempo antes, né, da Covid, né? Você foi lá marcar... sim, eu fiquei uma semana com ele lá porque daí ele fui marcar a ordenação, né? E também tinha o retiro dos seminaristas propedeutas que iam entrar esse ano. Então daí eu fiquei lá uma semana com ele, com os seminaristas, para ajudar no retiro, né? Então, não tenho, digamos assim, ele sempre naquele jeito, né? Conversador e tal. Eu vi que ele aquela semana, tava um pouco ruim, mas ele também disse que acho que era do estômago e tal. Então a gente realmente não percebe, né? Sim. E ele também. E os detalhes, né, tipo assim, da preocupação dele, né? O Padre Zico esteve aqui semana passada e falou para nós, assim, que o Dalmoro pediu o telefone para ele gravar como mensagem oficial que poderia dar andamento na tua ordenação, né? Então, assim, um dos últimos atos pensando no rebanho, na igreja, foi pensando na tua ordenação. Então, isso também marca muito, né, Lucas? Com certeza, tanto que eu sou muito grato a ele por isso, né? Você vê, mesmo ele quando foi internado, aí querendo resolver as coisas que tinha para resolver, ele também, preocupado, ele lembrou de mim, né? Então, sabendo que minha ordenação estava próxima, ele já deu autoridade ao Padre Zico para chamar o Dom Sérgio de Foz para me ordenar. Então, realmente, eu sou muito grato ao Dom Mário por isso, porque graças a ele eu pude ser ordenado no dia certo para ser diácono, né? E agora, com a graça de Deus, tá logo ser padre também. E com certeza ele tá muito feliz de onde ele tá, que é no céu, com certeza, né? E tá olhando por nós, né? Olhando pelo Tabor, agradecido. Dom Mauro, tá aqui, né? Daqui a alguns dias nós vamos ter o presente que você pediu tanto tempo e pra igreja. E a gente não tem nem palavras, né, Lucas, pra dizer o que é a gente dar um padre pra igreja, né? O Tabor, assim, ó, saiu daqui do Tabor, teve experiências dentro do Tabor. Cara, isso não tem, é infinito. Já valeu a pena ser Tabor, porque um dia um jovem daqui vai ser padre, né? Então, me conta agora, assim, como é que tá o coração, Lucas? Falta poucos dias pra ordenação, cara. Pro dia da tua vida, cara. O dia em que Deus vai te ungir como padre pra igreja, como sacerdote. Cara, você vai ter o poder em persona Cristo, de trazer Jesus pra nós, de absolver os nossos pecados. Cara, isso é sensacional. Como é que tá o coração? É a ansiedade que veio agora. Passa um filme? Passa um filme, daí a gente começa a pensar, começa a imaginar a ordenação, aí começa a pensar aquela igreja cheia de gente. Aí é tudo emoção, né? Daí é o que eu sempre faço, assim, eu já entrego nas mãos de Deus, falo, Deus, tudo ocorra como o Senhor quiser. Então daí vamos resolvendo. Tem horas que fico mais tranquilo, rezo um pouco, daí tem horas que a ansiedade vem de novo, porque você começa a imaginar, você começa já a querer estar no dia, né? Mas é assim, até chegar o dia... Esse tempo de diácono muda muita coisa? Você tá diácono já há alguns meses? Já vai completar 6 meses. Muda um pouco meses. já, né? Isso. É uma escada, é um degrau que você já pulou, né? Isso. Então, como diácono, daí eu já posso celebrar batismo e assistir casamentos, né? Já fez muito? Já assistiu muitos? Eu assisti 3. 3 casamentos. 3 casamentos. Então, por causa da pandemia também, né? Que não teve muitos. Mas cada um é uma alegria, né? Batizados também, é muito legal a hora que a gente batiza, né? O Samuel, né? Teve batizado há pouco tempo também, Samuel. filho da Daniela. Assim, quantas vezes... Sim, o filho da Mira Isa, filho do Dudu, que tá filmando aqui pra nós também. Isso. Pensa, então, né? Ainda mais o tanto que você falou aqui da Camila, né? Que você compartilhou com ela no início, daí o poder fazer o batismo do filho dela, né? Muito. Então, esses momentos que você olha assim e fala, nossa, como que Deus é bom, né? Ter me dado força para chegar até aqui. Sim. E quem você escolheu, quem vai ser o bispo que vai te ordenar? Então, daí junto com o Padre Zico, daí nós chamamos o Dom Admir, né? Que era pároco da catedral, para me ordenar padre. Então, com a graça de Deus, também é interessante que eu vou ser o primeiro padre ordenado por ele. Olha que legal. Olha. Ele foi meu professor na teologia de homilética, também tenho contato com ele. E graças a Deus, então, vai dar certo. Vai dar certo. Qual vai ser o estilo do Padre Lucas? Vai ser o estilo mais de boa, um estilo mais pregador, um estilo... O que você acha, assim, você vai olhando e fala, eu sou um padre assim, eu acho.
Olha, se fosse pensar... Com esse olhão aí, é um padre Fabriliano, né? Que vai deixar... Sem a belinha. Não canto nada. E sem a belinha não, tá, Lucas? Não, tem a belinha. Olha, o que eu gosto mesmo, sim, a princípio, é celebrar, né? Celebrar os sacramentos, fazer a celebração da palavra, que ainda não pode a missa. Então, o que eu penso é isso, né? Ser aquele mais padre diocesano mesmo, que tem mais eucarística que administrador. Então, eu não gosto tanto de eu estar na frente das coisas, né? Eu gosto de fazer reunião com o povo, das pastorais e tal, que eles têm ideias, a gente vai indo junto. De dar né? as mãos. Isso, entendeu? Então, eu penso mais esse lado, sabe? De não tanto chamar as coisas para mim, né? Ser aquela referência e estar sempre junto com a comunidade. É muito o que o Concílio Vaticano II pede, né, Lucas? Isso, que é o que a gente aprende na teologia, né? Sim. Então eu penso em colocar isso em prática, né? Claro que é um desafio, mas é o que eu Como diácono, espero. né? Você passou um tempo na paróquia do Morumbi também, né? Isso, como seminarista, ajudando Como lá. seminarista. Eu lembro a avó do Maicon comentando com a gente, ai, como que ele é bonito, como que ele fala numa linguagem simples. Lá no bairro, muitas, né, vinham falar, ele é teu primo mesmo, eu gosto demais dele quando ele tá aqui. E enchendo de elogios, assim. Então, hoje, o quanto é legal que essas pessoas vêm falar, ele já vai ter ordenação, né? Tá todo mundo vibrando, todo mundo esperando junto por esse momento, né? Isso, graças a Deus, já estamos aí. E Família em peso, né? Vem gente de fora. E o que realmente eu pensava era nisso, né? Às vezes, quando eu estudava teologia, eu falava, mas olha, tem muitas coisas que eu estou aprendendo que eu não via que era tão simples assim, tão bonito também na igreja, sabe? Então eu sempre na homilia eu tentava fazer de um jeito para o povo entender, né? Sim, trazer para o simples, né? Trazer mais para o simples, entendeu? Para que ficasse gravado também, que o povo levasse isso para casa. Sim. E você agora permanece, Lucas, vai permanecer lá na Santa Luzia? Nós estamos sem bispo, né? Estamos com o administrador diocesano. Então você deve permanecer lá ainda? Isso, eu devo permanecer lá. Aí, né, chegando o bispo novo, aí só Deus sabe. Daí, aonde ele vai querer. Aonde ele vai me mandar ou vai me deixar continuar lá, né? Então, são surpresas. E são isso que no seminário a gente vai aprendendo também, né? A entregar na mão de Deus. Por mais que a gente queira saber, né? Para onde eu vou, será que eu continuo? Mas aprender na vida, entregar nas mãos de Deus. Ó, Senhor Jesus. Tô aqui. Onde o Senhor me levar, tamo junto. Então. Santo Devoção, Lucas. Quais são os santos de devoção do Padre Lucas? Santos de devoção, eu tive muito forte no início, sim, São Padre Pio, né? Pelo filme, né? De assistir. Aí também, que me ajudou muito, Santa Eulália. Né? Aí diria também São Fidélis. Que eu teve um dia também que eu comecei a pensar assim, mas será que é para ser padre? Mas agora eu sou engenheiro. Se eu fosse engenheiro e ganhando bem, será que eu não ajudava mais? Aí daí, naquele dia assim, eu lendo a liturgia diária, né, na Canção Nova, aí eu olhei Santo Dia, vou ver o Santo Dia. Aí me surge São Fidélis, lá pelo ano de 1500 e poucos, que era advogado, deixou tudo para seguir a Deus. Eu falei, olha aí, tá falando, né? Daí que eu comecei a sempre também. Faltou São Francisco, né? São Francisco. Olha pro Lucas, você vê ele com a sandália e você fala assim, isso é franciscano, isso aí. Que uma eu humildade gosto também tamanha, de São Francisco, né, claro. Mas digo, os que mais me marcaram foram esses três. Daí São Francisco também, gosto muito da história dele. Tive a oportunidade também, graças a Deus, ir na Jornada Mundial da Juventude na Polônia. Então daí tive a oportunidade também depois, junto com alguns padres, ir na Itália, conhecer Assis. Então realmente é algo que mexe com a gente também, sabe? A história. Você foi para Roma já? Sim. Vaticano? Foi pro Vaticano. Fui, visitei o Vaticano. A próxima vez já vai... Agora! É a hora, né? Não vejo a hora. Jornada Mundial da Juventude em Portugal também, né, Lucas? Isso, quem sabe, né? Quem sabe poder estar lá também presente. Pensa a gente ir agora, hein, Everton? Você com o Lucas Padre. Dom, em poucas palavras, o que é ser padre para você? Poucas palavras, o que é ser padre? Eu diria que é servir a Deus, né? E servir as pessoas. Porque muita coisa que a gente até, puxando o gancho de novo do Tabor, muitos vão até perceber nisso, como é interessante quando a gente faz o Tabor, você adora.
Mas parece que quando você trabalha no retiro, parece que é melhor ainda. E eu diria que ser padre é isso. A minha vida agora é um Tabor trabalhando em retiro. É o pós-Tabor. É o pós-Tabor. Então agora eu estou servindo a Deus todos os dias. E são detalhes, sabe? São coisas que a gente ajuda uma pessoa aqui, ali. Às vezes a gente nem sabe depois como que foi, mas a gente sabe que ali eu fui um canal da graça. É porque a graça chegar, ela passa por você, né? Então você recebe em dobro para poder dar para a pessoa. Para dar para as pessoas. Então, nesse ponto, Jesus é sempre muito bom com a gente, né? A gente sempre recebe mais do que a gente merece. Então, e nisso, poder ajudar outras pessoas não tem... E é interessante, que às vezes são coisas simples, sabe? Conversar com uma pessoa, dar a bênção. Tem até interessante, uma vez aconteceu comigo, um rapaz veio pedir para mim abençoar ele, que ele tinha uma prova difícil para fazer. Aí às vezes a gente olha e fala, mas quem que sou eu para abençoar alguém? Mas ali é a gente sendo instrumento de Deus, sabe? Sim. Então, em poucas palavras também, o que é o Tabor para você? Tabor é essa família, né, na verdade. Se torna uma família, que já é família, né? Mas que é muito maior, né? E realmente pega esse sentido do padre, de ser pai, né? Então a gente já percebe no Tabor mesmo essa família que tem as suas dificuldades, todos temos seus problemas, mas que está ali sempre unido. Está sempre ali buscando fazer o melhor, está ali sempre buscando cada vez mais ajudar mais jovens. É isso. Conversamos aqui com o Lucas. Mais uma coisa, Rê? Quer pedir para ele alguma coisa para encerrar? Acho que é legal falar da rádio que o Lucas participa, né? Lucas, faz um jabá seu aí. Ah, sim. Né? Quem Legal quiser falar. sempre escutar, os padres da Arquidiocese estão na Rádio Colmeia, das 11 ao meio-dia, né? No programa Caminhando com Jesus e Maria. E eu toda quinta-feira também estou lá junto com o Padre Eucássio e o Padre Lucas Marubim. Quem quiser escutar. Toda quinta-feira, então, de manhã, né? Todos os dias tem os padres Todos lá, os dias né? tem os padres, daí eu na quinta tem quinta-feira. você. Isso. Galera, domingo, então, você que talvez não vai poder ir na igreja, estar presente lá, assiste pelas redes sociais, a paróquia vai transmitir ao vivo, né, Lucas? Isso, na página da Paróquia São Cristóvão. Vai ter muito choro, muita emoção? Com certeza, né? Mas não tem como não. Você não sei, mas eu já tô Você sabe o chorando teu hoje. temperamento ou não? É? Você sabe o teu temperamento ou não? Você é sanguíneo? Eu colérico? sou fleumático. Você é fleumático. Então, eu sou mais estilo São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, Mas então, galera, esse foi um bate-papo aí com o Lucas, nosso futuro padre, diácono Lucas. Em poucos dias vai estar sendo padre. Só para encerrar também é bom falar, Lucas, tem o trido, né? Acontece o trido, né? Isso, que verdade. antecede a ordenação. Isso, então na quinta-feira, dia 16, sexta, dia 17, sábado, dia 18, vai ter o trido na Paróquia São Cristóvão, às 7 da noite. Na quinta-feira, começando com a adoração e depois a missa. Na sexta-feira, começando com a via sacra e depois a missa. E no sábado, somente a missa, daí às 7 da noite. É legal falar da tua primeira missa também, né? Isso, Também. então, No domingo à noite. Vai domingo tremer à à noite. Essa hora. Aí não tem como, né? Aí é muita emoção daí. Acho que talvez até mais coordenação. Ai, fácil. Nessa missa da noite, Lucas, os padres participam também ou geralmente não? Só você mesmo? Vai ter alguns padres Às vezes vem participando, alguns. né? Aí eu escolhi de padrinho o Padre Lucas Marubim. Tem Então isso. daí, ele vai estar ali comigo na primeira missa e vai fazer a homilia daí. No domingo. Ele faz a primeira Ele homilia, faz ele faz. isso, a Que primeira. bacana. Isso. Então no domingo às 7 da noite na São Cristóvão também. Quem Então, quiser tá convidado. A programação tá Estaremos cheia para esse final de semana, né? Sim. Aham. Então, domingo a gente vai estar lá, 10 horas da manhã. Bem antes, 8h30 né? da manhã, a gente vai estar lá cobrindo, a gente vai estar Guardando fazendo lugar. toda a cobertura de imagem, vídeo, a gente vai estar nos bastidores entrevistando o Dom Admir, talvez ele venha aqui no podcast também, a gente vai estar falando com o Lucas momentos antes, ver como é que ele tá, a ansiedade e tudo mais, a gente vai estar cobrindo tudo lá, o Tabor vai estar tocando também na missa, e cara, emoção muito grande. É um Lucas, momento muito esperado por todo mundo, né? Com certeza. Tá chegando o dia. Tá chegando o chegando. dia e acompanhe aí as redes sociais, reze pelo Lucas, não esqueça de rezar pelos sacerdotes. O Tabor sempre vai estar unido rezando por você, Lucas. E breve, no ano que vem, Deus abençoe e a gente esteja lá no Tabor junto. Taborão também. Você falou agora há pouco da experiência do Taborão, né? Sim. O Tabor é onde a gente recruta, né? Onde a gente monta a tenda e recruta. E o Taborão é onde a gente vai lá mostrar o que é o Tabor. Né? E nos próximos Tabor, o Lucas vai estar lá andando lá no meio do povo, atendendo confissão. Isso aí. Então, que Deus abençoe. Esse foi nosso Tabcast com Lucas Ruzic, padre, futuro padre da Arquidiocese de Cascavel.